Multiverso de volta, agora são 10 horas e 42 minutos, hora boa da gente entender então tudo o que aconteceu no final de semana no mundo dos esportes. Quem tá aqui ao meu lado já é ele, nosso craque, Gabriel Luterbach. Gabriel, bom dia pra você. Final de semana com goleada histórica, hein? Bom dia, Roberto. Bom dia, pessoal de casa. Pois é, uma goleada histórica. O Flamengo venceu por 5-0. Nunca tinha vencido por tantos gols de diferença contra o Atlético Paranaense. E o melhor, com o time reserva em campo. Então uma goleada aí que vai ficar marcada na história desse confronto, que quarta-feira tem mais e já a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar antes do jogo de ontem. Então vamos colocar os gols aqui. Foram gols parecidos ainda por cima, Roberto. Porque você vai ver aí que o primeiro gol de cabeça do Fabrício Bruno. Você vai ver que não é replay, mais um gol de cabeça do Fabrício Bruno. Aí agora vai ter uma quebra aí, um gol do Ayrton Lucas, que foi um gol já diferente. Mas foram 4 gols de cabeça, então o sistema defensivo aí, o sistema aéreo defensivo do Atlético Paranaense deu uma pane em geral. Agora a gente vai ver aí o gol do Mateuzinho, ele vai driblar o goleiro e o Ayrton Lucas vai completar pro fundo da gente. Ele fez tudo, só não conseguiu finalizar. Ele fez um toque de peito ali também. Exatamente, né? Ele fez tudo, só não conseguiu finalizar. Se não tivesse feito o gol Ayrton Lucas, com certeza seria pênalti, mas o juiz, lógico, deu a sequência. A gente vai ver mais um gol de cabeça, agora o Lázaro. Não são gols parecidos, porque ainda foram todos na mesma trave, no mesmo pau ali. Então, mais um gol de cabeça, agora do Pedro, na segunda trave. Então, 5-0 o Flamengo, um Flamengo que fez 5 gols no segundo tempo. E como eu falei, foi um jogo diferente, porque os dois times estavam jogando com o time reserva. Então, lógico, e é um jogo. Tem uma explicação? Porque na quarta-feira os dois times vão se enfrentar novamente pela Copa do Brasil pelo jogo de volta. Então ontem era um jogo que valia porque os dois times estão brigando também pela Libertadores, estão brigando por uma vaga direta na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil, que é um tiro mais curto, ainda levando em conta que o Palmeiras não perde nenhum jogo, então o Palmeiras está mais líder do que nunca. A Copa do Brasil ali é uma chance de título um pouco mais fácil, então os times pouparam, já visando o confronto de quarta-feira. E eu acho que eu vou falar que eu tenho uma opinião aqui. O Flamengo poupou, o Dorival poupou, o Felipão falou assim, eu vou poupar também, porque se eu perco pro Flamengo com o time reserva, vai criar um clima ainda maior favorável ao Flamengo na quarta-feira. E é importante considerar também que o Flamengo está embalado, o Flamengo tem jogado muito bem, tem goleado, ganhou os 2 jogos do Corinthians na Libertadores. O último jogo que o Flamengo não ganhou foi justamente o empate por 0-0 contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo jogou muito melhor, o Atlético Paranaense soube se defender e saiu com empate para decidir o jogo na volta. Então o Flamengo é embalado e eu vou te perguntar, você acha que cria um clima mais favorável ao Flamengo? O Flamengo é mais favorito ainda para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, apesar de ser um torneio diferente? Com certeza, mas também tem que ver como que isso vai mexer ali pro time do Atlético Paranaense, porque eles também, eu acho que vão chegar ali com sangue nos olhos, mais mordido ainda, eu também tenho essa opinião. Então não sei se vai ser tão benéfico assim, mas que essa vitória foi muito importante, isso é incontestável. O Flamengo estava precisando de dar essa resposta pro Atlético Paranaense, então eu acho que isso já estava entalado na garganta do flamenguista, que conseguiu essa vitória que vamos lá, né, Gabriel? 5-0, não tem como a gente ignorar o poder que isso pode ter no jogo de quarta-feira, né? Uma vitória indiscutível, como você falou, do Flamengo, e eu acho que também são campeonatos diferentes. A coincidência aí foi um jogo pelo Campeonato Brasileiro e depois logo pela Copa do Brasil. É uma coincidência aí do futebol. Mas eu também acho que para quarta-feira é um jogo diferente, são campeonatos diferentes, são times diferentes. A gente até separou aqui, eu fiz uma brincadeira dos melhores jogadores do Flamengo com os melhores jogadores do Atlético. A gente fez uma escalação só, se pudesse juntar os dois times. A gente vai colocar já. Mas eu acho que influencia até certo ponto. O Flamengo é favorito? Acho que sim. Mas eu acho que vai ser um jogo totalmente diferente. Agora, o jogo tava 4-0. Esse print aqui, a gente precisa conversar sobre ele. O jogo tava 4-0, o Felipão olhou pra beira do campo ali, tava Pedro, Gabigol e Arrascaeta pra entrar. Aí o Atlético Paranaense deve ter entrado em choque, né? 4-0, ainda vai entrar esses 3 jogadores craques aí. Dá até pra tremer as pernas, viu? Exatamente. Eu acho que essa foto aqui também ilustra muito bem como o elenco do Flamengo é muito bom, né? Eu acho que a gente tá falando que time reserva do Flamengo, mas não pode nem falar de time reserva, porque é um time que tem Everton Cebolinha, um time que tem Fabrício Bruno, um time que tem Mateuzinho, Ayrton Lucas, que seriam titulares em vários times, Marinho. Então não dá nem pra falar que é um time reserva do Flamengo. Realmente o Flamengo tem um time muito bom, e quando tava 4-0 ainda olhou para esses 3 aí entrando. Esse trio da pesada. Esse trio entrando, então essa foto chamou atenção aí nas redes sociais, esse poder ofensivo aí do Flamengo, 4-0 ainda
esses 3 jogadores para entrar. Agora vamos fazer essa brincadeira, eu coloquei aqui o melhor time do Flamengo e o melhor time do Atlético Paranaense. Ele fez uma escalação só. Na minha opinião, seria o Santos, que é justamente ex-goleiro do Atlético Paranaense, o Kelvin, no lugar do Rodinei, Davi Luiz e Pedro Henrique, que é um jogador que está sendo observado aí pelo Tite, então merece estar nessa seleção aí, desses 2 times. Felipe Luiz, Fernandinho, jogador de Copa do Mundo, poderia ser o Thiago Maia ali também, mas qualquer um dos 2 seria bem servido. João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Então a gente tem 3 jogadores do Atlético Paranaense, e olha quantos do Flamengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então não dá para falar que o Flamengo não é favorito. Isso daí é uma análise minha. O pessoal de casa pode concordar, pode discordar. Inclusive, manda pra gente no WhatsApp. Exatamente. Né? Mas qualquer um jogador, seja do Flamengo ali, que eu falei o Thiago Maia, ou seja o Rodinei, estaria bem servido também de qualquer forma. Então o Flamengo aí que é favorito porque tem uns jogadores melhores. E foi apenas uma brincadeira. É bom quando você traz isso pra gente descontrair e entender também o peso e a diferença de nomes muito importantes, seja do Flamengo, seja do Atlético Paranaense, porque fica claro aí a diferença, né? A gente falou da goleada do Flamengo, agora a gente vai falar da goleada do Internacional, que venceu o Fluminense por 3-0 no Beira-Rio. Ontem foi um jogo que não deu nada certo pro Fluminense, o Fluminense sofreu uma pane em geral e o Internacional soube aproveitar. Muito merecido, ainda mais após uma eliminação na Sul-Americana, uma eliminação tão dolorosa. O Internacional, então, deu uma resposta rápida, venceu por 3-0. A gente também colocou os gols aqui para a gente poder comentar. O primeiro gol foi do Bustos, uma jogada bonita aí, que vai sair o Bustos na cara do gol do Fábio. E poderia ser até uma vitória ainda maior, Roberto. Poderia ser 4-0, porque o Internacional ainda teve um gol anulado pelo VAR. Então a gente aí agora vai ver o gol do Maurício, que foi anulado pelo VAR. Poderia. E foi o quê? Impedimento que o VAR falou? Foi impedimento. Eu vou dar uma opinião aqui, que eu acho que lances assim, o quadril do jogador tá na frente do Felipe Melo. Isso daí tem que deixar seguir, né? Tem que deixar ser gol. Eu acho que o impedimento é para lances, não vou falar exagerados também, porque não precisa, mas lance milimétrico, assim, uma linha tá em cima da outra, eu acho que poderia privilegiar a jogada, que foi muito bem jogada, né? Então agora a gente aí, na sequência, tá vendo o gol do Pena, e a gente vai ver o gol no fim do alemão, 3-0 no Internacional. Um jogo que acalmou a tensão no Beira-Rio, como eu falei, depois dessa eliminação. Teve a confusão na quinta-feira no Beira-Rio, torcedores com os jogadores, um quebra-quebra geral. E o Internacional dando essa resposta aí, já que só tem o Campeonato Brasileiro, é muito importante. E falando um pouquinho sobre o Fluminense, quando o Ganso não joga bem, o Fluminense sente bastante, porque o Ganso é o que faz o time girar. Dá a bola ali pro André, faz o time pro ataque, para trás. Então o Ganso, quando ele não joga bem, não tem uma atuação boa, eu acho que o Fluminense sente bastante. Inclusive o Cano quase não tocou na bola, justamente porque o Ganso, esse ela aí entre a zaga e o ataque. Então precisa passar essa bola bem trabalhada ali no meio campo, e o Ganso, quando não joga bem, até o Cano não joga, né? Então esses ajustes aí são importantes. Eu vi muita gente falando nas redes sociais também, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. É um jogo para esquecer, eu já discordo. Jogos assim precisam ensinar, né? Precisam tirar lições. Então não acho que seja um jogo para esquecer do Fluminense, é um jogo para tirar lições. O Fluminense saiu muito errado, a gente vai ver aí um gol sair na saída errada do Fluminense, o segundo gol também foi numa saída errada, então precisa ajustar essa saída de bola do Fluminense. E jogos assim é importante, né? Ter a cabeça ali no lugar, saber que quarta-feira é a Copa do Brasil, é um outro jogo, e aprender, né, com os erros, melhor do que esquecer. E você falou dessa importância do Ganso, com certeza isso existe, mas é preciso também pensar em outras estratégias, porque senão você fica refém de um único jogador em um time de 12 jogadores, e isso não é muito legal. Então entender quais são as outras estratégias que o Fluminense pode traçar para fazer essa bola, então, sair da zaga e chegar no ataque, né? Muito bem falado isso, exatamente. Nenhum time pode ser dependente de um jogador, então é importante pensar nessas variações táticas. Falando em variações táticas, ontem também o Fernando Diniz errou bastante, botou o Felipe Melo, que inclusive participou dali do gol do Internacional. Então, ontem também nem o Diniz estava inspirado, o Diniz também não estava muito bem, errou nas substituições, que, na minha opinião, até fez com que o Internacional saísse com uma vitória, com um placar mais elástico ainda. E pra gente finalizar essa discussão desse jogo, eu falei no início que foi uma goleada do Flamengo e depois uma goleada do Internacional. 3-0, na sua opinião, é goleada ou não? Porque tem essa discussão, 3-0 é goleada, não é? 4-1 o pessoal fala que é goleada, 3 gols de diferença, 3-0 o pessoal fala que não é. O que você acha? Com certeza é goleada. A partir de 2, pra mim, já virou festa ali, entendeu? A torcida já pode comemorar muito bem.
E, olha, tinha muito tempo que não tinha jogo aqui do Fluminense que a gente não falava do Cano de fazer o L, né? Então, exatamente. Realmente... Eram 3 jogos de invencibilidade, o Fluminense perdeu essa invencibilidade justamente no jogo de ontem contra o Internacional. A gente falou da importância da vitória do Internacional, porque foi eliminado da Sul-Americana, um outro time que também foi eliminado agora da Libertadores e que venceu ontem, o Atlético Mineiro venceu o Coritiba por 1-0, uma vitória extremamente importante, porque o Cuca ainda não tinha vencido, tinha também uma crise ali, assim como no Internacional, então o Atlético Mineiro respondeu e respondeu na hora certa, porque venceu por 1-0. No finalzinho ali, a gente colocou o gol também, o gol do Allan Kardec no minuto final. Tava um jogo ali muito chorado, um jogo muito quente, e o Atlético Mineiro conseguiu então esse placar que deu uma sobrevida, deu um alívio, né? Ufa, o Atlético Mineiro venceu. Posso falar, Gabriel? Tava passando da hora, entendeu? Esse daí foi realmente... A gente precisava dessa vitória. Uma vitória magra, mas é vitória, então isso é o que conta. Vamos ver se agora o Galo engata mesmo e volta com tudo para os próximos jogos, né? Exatamente. Quando você está falando, a gente está vendo aí alguns dos melhores momentos, a gente viu defesas aí do Muralha, e agora sim a gente vai ver o gol do Allan Kardec, a gente pode ver aí no minuto final, faltando 30 segundos para o fim, o Nath vai cruzar na cabeça do Allan Kardec, o Allan Kardec fez o gol, e o Allan Kardec que entrou no lugar do Hulk. O Hulk ainda no jogo teve uma discussão com os torcedores, ele ficou com uma cara de poucos amigos ali no banco de reserva, porque ele saiu, os torcedores começaram a criticar ele não gostou nada disso, e eu acho que foi até uma substituição acertada, né? Como a gente viu, não só pelo gol, porque é muito fácil elogiar depois que muda e dá certo, né? Mas o Atlético Mineiro realmente precisava de um jogador ali dentro da área que brigasse com os zagueiros, que fosse alto, e o Allan Kardec entregou isso, né? Com gol no fim da partida. Eu falei aí, foi a primeira vitória do Cuca, desde que ele retornou ao Atlético Mineiro, precisava muito dessa vitória, responder rápido, porque agora o Atlético Mineiro, com todo esse elenco, só tem o Campeonato Brasileiro. E a gente só tem o Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, então precisa dar resposta no Brasileiro. E ontem, Roberta, depois do jogo, chamou a atenção também uma entrevista que o Cuca deu. Por quê? Vou contar a história para você. O Abel, técnico do Palmeiras, depois do jogo de quarta-feira, ele deu uma aula, vamos dizer assim, pro Cuca. Ele falou, Cuca, você precisava ter colocado mais jogadores ali no meio, entre a linha do Palmeiras, porque o Palmeiras ficou com 2 a menos, só que você colocou poucos jogadores no meio pra frente, que a gente até falou na nossa resenha na quinta-feira. Ele deu uma aula. O Cuca respondeu agora o Abel. Vamos ver o que o Cuca falou. Quando você está vencendo, né, tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai pro vestiário escutar música, na hora dos pênaltis e ganha, pô, vira moda. E se perdesse? Quando você cai 6 vezes no mesmo canto e ganha, pô, é legal. Você lembra o Muralha, que caiu 6 vezes e perdeu? O que aconteceu? Quando você tem 2 jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria. Mas não foram cabeça fria, podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as 2 expulsões, as 6 caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc e tal. Mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns pro Abel, parabéns pro Palmeiras, boa sorte. A gente viu aí então o Cuca bem bravo, né? Ele deu a resposta ali, e realmente, né, são pontos importantes. Quando tá vencendo, é tudo certo. Porque o Abel, quando foi pros pênaltis, ele foi pro vestiário escutar rock. Ele ficou com a adrenalina tão alta que ele não quis ver. E o Cuca respondeu. Quando dá, vira moda, né? Quando dá certo, tudo é bonito. E quando não dá errado, tem essas críticas que é normal no futebol. Então o Cuca respondendo aí o Abel, que chamou a atenção no fim de semana. Você viu que ele tá com uma cara ali bem séria, né? O Hulk não, o Cuca tá ó pistola. Exatamente. E já que a gente falou de técnico, com a derrota do Coritiba, o Coritiba teve o técnico demitido e agora só tem 6 treinadores que começaram no comando das equipes e ainda continuam. Então a gente fala aí também dessa rotatória, né, dos técnicos do Brasil. Já que a gente está falando de coletiva, a gente também separou uma outra coletiva que chamou a atenção, foi do técnico do Corinthians no sábado, no jogo entre Corinthians e Palmeiras. Chamou muita atenção também o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, sincerão. Vamos colocar aqui também um trecho curtinho do técnico do Corinthians. Vamos colocar aí, dá um play. Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. E eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe, eu tenho uma vida estabilizada. Eu não preciso... Eu estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians é no outro clube qualquer. Portanto, e quando eu quiser, percebe?
Por isso aí, isso para mim, passa ao lado. Passa ao lado. Os técnicos estão que estão, Estavam bravos. O contexto desse daí foi que o jornalista perguntou se ele tinha medo de ser demitido. Ele falou assim, você sabe quanto de dinheiro que eu tenho? Você acha que eu tenho medo de ser demitido? Então, sincerão aí, foi um pouco frio, foi um pouco seco. Eu acho que não precisava falar, se eu não tô aqui, eu tenho outro clube qualquer. Mas ficou esse negócio, né? Você sabe quanto de dinheiro na conta que eu tenho? Se fosse técnico do meu time, eu não aceitava esse tipo de comentário, não. Ele foi sincero, né? Porque realmente dinheiro ele tem uns montes, né? Ele não precisa ter medo de ficar desempregado, porque se ele ficar desempregado, ele pode ficar 1 ano aí sem trabalhar, 2 anos, 3 anos sem trabalhar, que vai fazer falta nenhuma, né, Roberto? Quase o problema é a gente ficar desempregado. Quase igual a gente, Gabriel. O problema é a gente ficar desempregado, né? Então esses foram os destaques aí do nossa resenha esportiva. A gente separou alguns trechos aí importantes do fim de semana e que chamaram a atenção de todo o público. Muito obrigada pela sua participação, Gabriel. Começamos a semana, então, super bem informados. Já pode chamar os amigos para conversar sobre o mundo do futebol, porque agora tá todo mundo super entendido. E na quinta-feira você volta, então, atualizando a gente. Com destaques da Copa do Brasil. Isso aí.